Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito. O que isso significa para a economia, para os seus investimentos e principalmente, será que o dólar vai disparar? Primeiro é importante entender o que faz o dólar cair ou subir. Não tem nenhum político ou ninguém que consiga dar uma canetada no dia e definir que o dólar vai custar 5 ou 5,10 ou 4,80. Isso é definido pelo próprio mercado, pelas compras e vendas do dólar e do real. Digamos que eu seja um investidor estrangeiro que veja muito potencial no Brasil e queira investir aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou vir aqui com os meus dólares para cá para o Brasil e vou trocar esses dólares por reais, para assim poder fazer investimentos aqui no país. Quando eu troco meus dólares por reais e faço um investimento aqui, o que na prática eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a demanda por dólar e estou aumentando a demanda por real. Isso faz com que na prática, quando muitos investidores fazem isso faz com que a demanda pelo real se eleve em relação ao dólar e com isso o real se valorize. E o oposto também é verdade, o oposto está mais próximo do que a gente vive hoje no Brasil. E o oposto está mais próximo do que a gente vive hoje no Brasil e nos últimos anos também. Nos últimos anos, os investidores estrangeiros veem o Brasil como um país mais arriscado, principalmente porque a gente passou por muita coisa nos últimos 10 anos. Desde crises econômicas até mesmo escândalos de corrupção gigantescos que abalaram a confiança no país, passando por uma pandemia, passando por uma dívida muito alta aqui no país. Tudo isso contribuiu para o movimento contrário, onde os investidores estrangeiros, vendo o risco do Brasil, não querem manter seu dinheiro aqui no país. Então o que eles fazem? Eles pegam os reais, convertem os reais para dólar e assim vão para os Estados Unidos. Isso faz com que a demanda do dólar se eleve em relação à demanda pelo real e com isso o dólar se valorize. Mas isso explica mais movimentos de curto prazo do dólar, ou seja, movimentos que acontecem ao longo de um dia, um mês, até mesmo um ano. Mas será que a gente consegue prever o que acontece com o dólar ao longo de vários anos? É isso que eu vou explicar. A cereja do bolo dessa história toda que faz com que o investidor estrangeiro decida ou comprar real ou vender reais foi a eleição do Lula. E quando me perguntaram no domingo da eleição o que eu achava disso, quais seriam os impactos no dólar, eu destaquei um ponto positivo da eleição dele e 3 pontos negativos. O ponto positivo que eu comentei é que não teve nenhum conflito, a transição até aqui vem sendo pacífica e até agora não houve nenhuma contestação que realmente põe em risco a democracia no Brasil, que é algo que é valorizado pelo estrangeiro, que o país tem a estabilidade política. Por isso que é um dos motivos para o dólar não ter disparado, nada do tipo, porque o investidor estrangeiro torcia para que não houvesse nenhuma estabilidade e realmente não houve. Por isso que o dólar até mesmo deu uma quedinha. Esse foi o principal motivo, não é que o investidor estrangeiro tenha gostado do Lula no poder, e sim porque ele gostou que a transição não teve nenhuma instabilidade, não teve nenhum conflito. Os 3 pontos negativos, que eu acho que vão se manifestar nos próximos meses e anos ao longo do governo do Lula, são, primeiro, a própria ideologia do candidato, que ele apoia um Estado muito centralizador, políticas econômicas mais populistas, que tendem a fragilizar as contas públicas do Estado brasileiro e, com isso, afastar investimentos estrangeiros porque o país se torna mais arriscado. O segundo ponto é que o Lula, na época da eleição, não indicou nenhum ministro. Ele não definiu ainda os ministérios, existe uma especulação de que o próprio ministro da Economia, que é o cargo mais sensível, vai ser algum candidato mais de esquerda. E o terceiro ponto negativo que o estrangeiro vê no Brasil hoje é o próprio histórico de corrupção do governo Lula. A gente sabe que, no governo do PT dos 13 anos, houve escândalo de corrupção muito grande envolvendo a Petrobras e várias outras estatais. Isso também afasta o investidor estrangeiro tanto do investimento em estatais, como também do investimento no Brasil no geral. E a partir do momento que a gente vê todos esses fatores em conjunto, como se fosse uma bola de neve, indicação de ministros, resultados econômicos ao longo dos anos, a tendência é a gente ver realmente um aumento do risco do Brasil e o investidor estrangeiro se afastando um pouco desse risco, com isso o dólar aumentando. Mas além disso, outro fator que contribui, não para o aumento em si do dólar no governo Lula, mas o aumento de longo prazo mesmo do dólar. Quando a gente olha para 2030, 2035, 2040, porque a gente consegue olhar para anos lá na frente e imaginar que o dólar vai estar mais caro do que está hoje. Por 2 motivos. Primeiro, essa própria questão do risco. A gente imagina que 2030, 35, 40, o risco do Brasil vai continuar sendo um risco maior que o americano e por isso mais investidores vão estar dispostos a trocar reais por dólar. E o segundo motivo para a gente imaginar que o dólar vai estar mais caro no futuro é que a inflação do Brasil é a inflação maior dos Estados Unidos, ou seja, nossa moeda perde valor mais rápido que o dólar americano. Com isso, por nossa moeda se desvalorizar mais rápido, acaba que comparativamente o dólar se valoriza. O dólar também está se valorizando, mas está se valorizando mais devagar. Com isso, por nossa moeda perder valor mais rápido, o dólar meio que ganha valor em relação à nossa. Esse é inclusive um dos motivos que eu estou realizando um evento dia 21 de novembro chamado Imersão Livre na América, que é uma super aula 100% gratuita e exclusiva no Zoom, numa sala fechada, onde eu vou ensinar as pessoas a investirem nos Estados Unidos da América, a se tornarem sócios das maiores empresas do mundo, como Apple, Facebook, Google, Amazon, e também ganhar com a própria valorização do dólar e aproveitar que os Estados Unidos da América é um país muito mais seguro que o Brasil, e com isso você vai estar ganhando mais dinheiro de maneira mais segura. Por isso que eu acho que hoje em dia investir nos Estados Unidos é um almoço grátis, e é por isso que eu estou fazendo essa super aula, e caso você queira participar, é só você clicar no link da descrição para se inscrever. Lembrando, a sala do Zoom tem vagas limitadas, então não perca.
E falando da minha opinião pessoal em relação a tudo isso, pessoal, eu fico muito satisfeito, fico muito tranquilo à noite quando eu sei que quase 40% do meu patrimônio hoje em dia está em dólar. Porque eu acho muito possível e até mesmo um tanto quanto provável que o dólar chegue a 6, 7, até mesmo 8 reais nos próximos anos. Num país tão instável como o Brasil, você apostar contra a subida do dólar, sinceramente, é um pouco de loucura. Por isso que se você realmente acha o Brasil um país arriscado e com menos oportunidades do que o resto do mundo, não faz sentido você manter todo o seu patrimônio aqui. Então não faça que nem eu, que poderia ter comprado o dólar a R$3 e pouco, adiei durante um ano e pouquinho, e quando eu fui comprar o dólar já estava 5,50. Se prepare com antecedência e já diz o ditado, Noé construiu a arca antes do dilúvio chegar. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.